Olá, pessoal, tudo bem? Pois é, a gente chega hoje no nosso 15º episódio do programa Olhares Juvenis, essa parceria deliciosa entre o Departamento Nacional de Escola Dominical e a Confederação Metodista de Juvenis. Eu sou Andréa Fernandes, sou pastora aqui no Departamento Nacional de Escola Dominical e eu hoje vou contar com a Ana Júlia e o Sérgio, né? Mas que eu já chamo de Serginho lá, desde o primeiro dia que eu conheci, eu vou contar com essas duas pessoas para a gente conversar sobre a lição número 15 desta revista Crescer, sobre fé, maturidade e relacionamentos, a revista Flâmula Juvenil, lançada esse ano, no ano de 2021, no primeiro semestre, que você pode adquirir pela Angular Editora no site angular.com.br. E aí, para conversar, eu quero muito que vocês conheçam a Ana. A Ana é da 6ª Região, da Igreja Metodista de Jandaia do Sul. Ana também, ela está como secretária de atas da Federação Metodista de Juvenis, lá da 6ª Região, né? Ana, seja bem-vinda, dá um oi para a galera, que bom poder ter você aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana, moro em Jandaia do Sul, tenho 16 anos e é um prazer estar aqui com vocês, aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. E para se juntar a essa dupla aqui que está falando, a gente conta com o Serginho. O Serginho é carioca como eu, é lá da minha terra natal, né? Lá do Rio de Janeiro. Serginho é da Igreja Metodista Betel em Campo Grande e é o vice-presidente da Federação de Juvenis da 1ª Região. Que bom ter você aqui, Serginho. E aí eu vou te pedir para dar um salve aí para a galera, um salve para geral. E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês que estão assistindo a gente agora? Vai ser um prazer estar compartilhando esse tempo de qualidade com vocês, aprendendo mais um pouco sobre a Palavra de Deus. Tenho certeza que a gente vai sair daqui edificado e com um aprendizado enorme para a gente levar para a nossa vida. Demorou, também acho tudo isso. Que bom ter vocês dois aqui comigo, viu? Então, gente, hoje a conversa da gente vai para um tema muito interessante, assim, e que se eu não fico ligada, volta e meia eu acabo agindo dessa maneira. Hoje a gente vai falar sobre murmuração. Você já ouviu essa palavra? Você sabe o que é isso? Pois é, a gente está usando o texto para falar de murmuração, o texto de Números 11, do capítulo, do versículo 1 até o versículo 14. Como você já sabe, a gente nunca lê o texto bíblico aqui, mas eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, parar um pouquinho esse episódio, ler o texto e ficar ligadinho na conversa que vai rolar aqui. A gente olhando para esse texto bíblico, eu já vou começar perguntando para o Serginho. Serginho, o que é de importante você destaca no texto bíblico da lição? Assim? E olhando esse texto, quais são os perigos da murmuração que você vê? O que me chamou bastante atenção foi a ingratidão dele. A ingratidão do povo, né, de Israel. Tá, mas o que tem de importante nisso? O que tem de importante é que muitas das vezes a gente também age dessa mesma forma, sabe? Deus, ele tem um cuidado conosco, Deus, ele teve um cuidado com eles, né? Há tanto tempo eles estavam, né, cativos no Egito, e quando Deus liberta eles querem voltar, querem falar relembrando do passado deles, e muitas vezes a gente se cai nesse mesmo erro. Deus, ele liberta, sabe, de, sei lá, do seu passado, de algo que você cometeu no seu passado, e quando você é liberto, você quer ficar relembrando de tudo que aconteceu, sabe? Quem vive de passado é um museu, então você tem que seguir em frente e seguir no seu objetivo, que é Jesus Cristo. E os perigos da murmuração é contaminar as pessoas que caminham com você. A murmuração nos atrapalha em chegar ao propósito de Deus, sabe? Uma coisa é você estar murmurando você sozinho, mas quando isso começa a afetar as pessoas que estão ao seu redor, isso não se trata apenas de você, mas se trata também de vidas, de pessoas que caminham com você. Então é muito perigoso a gente ficar murmurando, sabe? Em vez de murmurar, vamos liberar palavras proféticas sobre a vida das pessoas, palavras de bênção, abençoar as pessoas, porque murmuração não vai nos levar a lugar nenhum. Assim como aquele povo que estava murmurando. Murmurou, afetou as pessoas que estavam ao redor, influenciou as pessoas que estavam ao redor e acabou que não chegou a lugar nenhum. Apenas vamos ver o cuidado de Deus e glorificar Ele. Muito obrigado, Deus, por eu ter acordado. Muito obrigado, Deus, por ter respirado e ver esse cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Nossa, que legal isso. E murmuração é isso, é essa coisa da gente olhar para a vida sem conseguir perceber, olhar sem conseguir exercitar a gratidão, né? E a gente acaba
focando só nas coisas ruins. É interessante porque o comecinho da lição faz assim, que a murmuração impede a gente de ver a beleza da graça de Deus, e mais, ela é como uma grande viseira que direciona o foco das situações somente sob uma perspectiva, e uma perspectiva ruim. E ela chama a gente a pensar sobre a diferença entre murmuração e lamento. Será que tem diferença mesmo? O que quer dizer murmuração? O que quer dizer lamento? Enfim, Ana, o que você pode dizer para a gente sobre isso? Eu acho que murmuração tem muito tá relacionado assim a gente negar a provisão de Deus para nossas vidas, porque muitas vezes nós temos tudo que a gente precisa para viver assim, e mesmo assim a gente continua murmurando e continua reclamando, sendo que aquilo ali só vai, como o Sérgio falou, só vai amaldiçoar, não vai abençoar. Então eu penso muito nisso, sabe? Sobre lamentação, eu acho que é você ficar se lamentando pelo seu sofrimento, que também não vai ajudar nada, porque você só vai ficar repetindo aquilo, repetindo, repetindo, e não vai resolver seu problema, né? E a gente precisa aprender que nas nossas dificuldades é que Deus trata o nosso coração. Então não tem como a gente reclamar de algo que, por mais que seja doloroso, vai nos tratar de alguma forma. A lição traz uma perspectiva de lamento, né? Assim, dessa coisa da gente expressar as nossas dores, mas ela faz uma diferença entre lamento e murmuração. Não sei, Serginho, você lembra qual é a diferença que tem? Não sei, vocês lembram? Vocês estão lembrando ou não? A diferença entre lamento e murmuração. Murmuração atrapalha a gente enxergar o propósito de Deus, sabe? Nos afasta dele quando a gente começa a olhar para as dificuldades e não para o verdadeiro propósito. E lamento, Davi, né, estava se abrindo com Deus, estava entregando o seu coração. Lamento, você está se abrindo diante de Deus, está entregando as suas preocupações, as suas ansiedades, falando que você realmente está sentindo, assim como Davi fez. Davi, Moisés, menino. Você tá que nem eu, tá trocando os nomes dos personagens. Eu falei o quê? Você falou Davi, era Moisés. Davi. Relaxa, eu também troco todo mundo no texto bíblico. Assim como que ele se abriu diante de Deus, abriu nosso coração, nosso secreto sem filtro, entendeu? Porque com Deus é assim, ele conhece o nosso íntimo. E é isso, assim, é muito interessante, porque, assim, às vezes a gente pode correr o risco de achar que a gente não pode falar daquilo que está doendo. E não é isso que a lição está dizendo, e nem é isso que Deus quer para a gente, porque Ele também se importa com nossa dor, com o nosso sofrimento, com as nossas decepções. Mas se a murmuração faz a gente reclamar e contaminar os outros, como vocês falaram, né, e acabar trazendo palavras e mostrar ingratidão, o lamento é quando a gente pega toda essa dor, às vezes até essa reclamação, e em vez de jogar na cabeça das pessoas, a gente joga para o coração de Deus, né? Para os ouvidos do Senhor, que está sempre aberto para ouvir a gente, vai acolher a nossa dor e vai agir em nosso favor. E aí, Serginho, a lição traz algumas questões, assim, ela ensina a gente a como vencer a murmuração. O que você pode falar sobre isso? Assim, como é que a lição ensina a vencer a murmuração? Bom, eu separei alguns tópicos aqui que eu vi na lição de como a gente vencer a murmuração. Primeiro, Romanos 8:28. Precisamos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Logo, a gente não precisa perder nosso tempo com reclamações desnecessárias, entende? A gente tem que entender que Deus ele vai prover, Deus é ele que vai agir, Deus que liberta, é Deus quem faz. Não é a gente que faz, não é o homem que faz, mas é Deus que opera na nossa vida. Então, quando a gente entende isso, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil entender que é Ele que vai prover. Ou logo, não preciso ficar murmurando, mas apenas profetizar e agradecer. 2, a gente não pode deixar que a murmuração cresça dentro de nós. Sabe, eu escutei uma frase uma vez que uma coisa é, por exemplo, a gente não pode permitir como um pecado. O passarinho passa pela nossa cabeça, mas a gente não pode permitir que o ninho, que ele faça ninho. Assim é o pecado. O pecado sempre vai passar, a tentação sempre vai vir. Mas a gente não pode permitir que isso cresça dentro de nós. A gente não possa permitir que faça um ninho na nossa cabeça. Então, não deixe que a murmuração cresça dentro de você. E muitas das vezes, não vai ser do seu amiguinho distante, do seu parente distante, mas às vezes de um amigo seu próximo, do seu melhor amigo, que vai murmurar e quando você vê,
você está sendo influenciado e está murmurando também, ou seja, aquilo vai crescendo dentro de você. Não vai ser de um dia para a noite, mas vai crescer e vai chegar num limite onde realmente você vai estar totalmente fora do seu propósito, que é Cristo. Terceiro, esteja com seus olhos voltados para Deus, ao invés das dificuldades. Quando você enfrenta uma dificuldade, você está com seus olhos para onde? Voltado para Deus ou para o cenário que você está vivendo? Nunca veja o cenário que você está vivendo, porque os olhos de Deus são diferentes dos nossos. A lógica de Deus é diferente da nossa. Às vezes a gente tenta entender, né, a lógica de Deus, mas não tem como, porque é totalmente diferente. Deus, ele apenas é. Ele apenas existe. E a gente apenas tem que falar, amém, Deus, eu estou aqui para isso e estou disponível para ser usado por ti. E quarto, gente, arrepiei aqui, meu Deus, arrepiei, né? Falou no meu coração agora, Jesus. Vambora, fala o 4 aí, rapidinho. 4 Uau! Busca perceber a ação de Deus ao seu favor. Busca saber o que Deus tem feito na sua vida. E não, às vezes a gente fala, para Deus fazer algo na minha vida precisa ser um grande milagre. Quero ver o mar se abrindo na minha frente. Não, é nas coisas mínimas que Deus age. É isso. E a vida tem o lado bom, né? E às vezes a murmuração impede a gente de olhar para o lado bom da vida. Ô, Ana, o que você faz para perceber o lado bom? A gente estava conversando um pouquinho antes de gravar e você falou umas coisas tão significativas, né? Mas eu queria te fazer essa pergunta. O que a gente pode fazer para perceber o lado bom da vida? Eu acho que a gente enxergar o cuidado de Deus nas pequenas coisas, sabe? Porque mesmo diante das dificuldades, se a gente olhar com positividade, se a gente olhar com o olhar de Deus para as coisas, a gente aprende a dar valor e amar o nosso processo, né? Porque nem todas as nossas fases são boas, mas em todas a gente aprende. Eu acho que a gente tem que virar os nossos olhos a isso, a aprender o que essa fase vai passar de bom para nós. Eu acho que, assim, quando a gente passa por dificuldades, né? Às vezes, que nem o Sérgio falou, a gente só foca na nossa dificuldade, a gente não foca na promessa de Deus para nossas vidas, né? E algo que eu aprendi durante a minha vida é que nós nunca podemos olhar pro nosso processo, mas para a promessa de Deus, né? E assim, muitas vezes a gente acha que, tipo assim, as coisas que Deus faz são coisas grandes, só milagres grandes, assim. E não, eu enxergo as coisas de Deus na minha vida em pequenas coisas. E às vezes a gente esquece de agradecer por ter uma cama quentinha para dormir, por ter um chuveiro para tomar banho, e a gente esquece de agradecer disso, que é o básico das nossas vidas, mas se não fosse esse básico, nós não sobreviveríamos tão bem. E nós precisamos aprender, sabe, a ser gratos pelas pequenas coisas, pelas pequenas grandes coisas, né? E aí eu me lembrei daquele texto, você sendo fiel no pouco, eu vou te colocar no muito, né? Gente, vamos caminhar para o final já. E aí eu queria começar com o Serginho, com a última pergunta. E, Serginho, essa lição traz desafios para quem é juvenil? Que desafios seriam esses que essa lição possivelmente traga para quem é assim da nossa idade? Eu acho que o primeiro desafio é a própria lição, né? Que é não murmurar. Como a gente já viu, não vou apontar de novo, a gente já falou inúmeros motivos que você não deve murmurar e como não permitir que isso cresça dentro da sua vida. E eu acho que o segundo desafio também é a influência das pessoas. Assim como aquele povo influenciou muitas coisas têm influenciado nossa geração hoje em dia. Então a gente não pode deixar ser influenciado, porque é a partir de uma influência que isso a gente vai permitir com não só murmuração, mas muitas outras coisas cresçam na nossa vida. E tudo aquilo que não nos edifica, a gente precisa cortar pela raiz. E Ana, que desafios você acha que essa lição traz para quem é juvenil? Eu acho que para mim, pelo menos, eu me enxergo nessas situações, sabe? Da gente aprender a não murmurar, mas olhar o lado bom e também expor para Deus o que a gente sente, né? As nossas lamentações. Porque a gente não pode guardar só para nós aquilo que está no nosso coração. A gente tem que levar para Deus, né? Nossas dificuldades, aquilo que a gente tem sentido. Em relação ao lado bom da vida, é realmente olhar para a promessa de Deus e não para as nossas dificuldades. Que papo gostoso foi esse que a gente pôde ter agora com o Serginho, com a Ana. Você gostou? Eu adorei essa conversa. Se esse é o primeiro episódio que você está escutando, eu quero te convidar a escutar os outros 14 que existem antes desse e a adquirir
essa revista que tá incrível, gente. A revista da Flâmula Juvenil Crescer, que pode ser adquirida na angular.com.br. Fica com a gente, divulga esse material, vamos abençoar a vida de mais gente, tá bom? Um beijo grande e a gente se vê. Até a próxima. Tchau!